Dando continuidade à nossa programação, você está ouvindo Assim Falou, o programa de entrevistas do Pensando com Pense. Episódio de hoje, Assim Falou, Ana Arndt. Aqui a gente começa mais um novo projeto de divulgação científica do podcast Pensando com Pense, com entrevistas. Por meio de uma conversa tranquila, procuramos bater um papo e entrevistando alguns pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas que irão apresentar e falar sobre o que fazem dentro das universidades, escolas ou suas instituições de pesquisa. Então hoje começamos com a professora, pesquisadora e divulgadora científica Ana Arndt, também integrante do Grupo Pense, que tem centrado suas pesquisas com a relação do conhecimento biológico com a cultura, por meio de discussão de políticas públicas, produção das subjetividades e também divulgação científica. Então, para começar essa conversa, eu acho que, Ana, tu podes falar um pouquinho da tua formação, como é que é ser professora ontem, hoje, e que caminhos tu tem trilhado? Bom, primeiro, muito obrigada por estar aqui, pelo convite, estar com vocês de novo, trabalhando juntos no grupo. Vou falar um pouquinho de como eu me formei e o que eu faço hoje, né? Eu sou bióloga, sou formada em biologia, ciências biológicas. Fui professora por um bom tempo de biologia, em cursinhos pré-vestibulares populares, que foi onde, além da minha formação como docente, eu aprendi a olhar para os conteúdos de biologia sempre num contexto social. E perceber que não tem como a gente trabalhar com conteúdo sem pensar de onde a gente está falando e para quem a gente está falando. E junto com essa trajetória, eu comecei o meu mestrado em educação, que me ajudou também a questionar e se interrogar sobre o que eu estava fazendo e de que maneira eu estava fazendo. Pensando também que, claro, o cursinho pré-vestibular tem todo um objetivo específico, que é a inserção de pessoas na faculdade e com provas que são conteudistas, queiramos ou não, né? Então, essa discussão do contexto, dos conteúdos e das relações sociais, que é mais difícil dentro de um cursinho, o mestrado em educação me ajudou bastante. Depois disso, eu passei num concurso na Universidade do Estado do Mato Grosso, na Unemat. Fiquei 9 anos lá trabalhando com estágio supervisionado. E atualmente estou na Unicamp desde 2016. Então, passei num concurso de novo, onde eu comecei a trabalhar com divulgação científica de maneira mais profissional, digamos assim. Eu já trabalhava desde 2008. A divulgação científica foi o material da minha tese, Eu analisei a revista Ciência Hoje. Então foi quando eu comecei a ingressar na leitura analítica desses materiais e comecei a fazer divulgação científica, mas de uma maneira ainda muito incipiente, muito testando materiais. E na Unicamp, daí eu integrei esse projeto, que é o blog Ciência da Unicamp, e hoje em dia estou coordenando esse projeto, que começou a ganhar corpo e a gente trabalhar de uma maneira mais organizando uma estrutura mais profissional de formação de divulgadores científicos. Então, de alguma maneira, me afastei um pouco de algumas questões escolares, mas pensando o conteúdo de biologia e das ciências de maneira geral, em relação à sociedade a partir de outro lugar, que é da divulgação científica. E tu falou um pouco disso, assim, tu falou um pouco da tua formação e agora o teu vínculo com a divulgação, mas eu acho que queria voltar um pouquinho, assim. O que tu poderia dizer de produção de conhecimento, Os projetos de pesquisa que tu desenvolve um pouco na universidade, para depois a gente puxar esse link de novo para a divulgação, digamos assim. De como eu realizava a pesquisa? Não, de como tu tem orientado. Tu tem orientado só em termos de divulgação, por exemplo, ou tem desenvolvido outras formas de pesquisa? Que projetos de pesquisa tu tem feito, ou que teus estudantes têm feito, onde tu tem te inserido? Ou atualmente tu está só na divulgação científica mesmo? Tá. Bom, eu comecei a orientar na pós-graduação só no Unicamp, A Unemat, quando eu saí de lá, recém estava começando a estruturar a pós. Então, eu posso dizer que toda a minha carreira, vamos dizer assim, de pós-graduação foi construída na Unicamp. Os primeiros trabalhos que eu orientei, eles eram muito voltados para as práticas escolares mesmo, e de formação docente. O programa que eu estou é de ensino, Então, claro que tinha toda uma relação voltada com isso. Foi quando eu comecei a trabalhar com políticas públicas de maneira mais contundente. Eu comecei a dar disciplina de políticas públicas, e as minhas disciplinas da graduação têm a ver com políticas públicas bem específicas, e isso se refletiu muito na minha orientação. Então, o início, os primeiros mestrandos, eles tinham muita relação com a escola e de que maneira, a partir de diferentes vieses, a gente pensava
ou os conteúdos de ciência, ou essas políticas públicas na formação. Agora, mais recentemente, essas coisas foram se misturando, né? Então, claro que como eu estou num curso de formação docente de ciências biológicas, vem muito aluno falar comigo para as questões de ensino. E aí, muito ensino no sentido formal, né? Eu quero trabalhar com escola, com metodologia de ensino, como a maioria dos alunos de graduação chega, né? Querem resolver os problemas da metodologia, enfim, essa coisa toda. Eu quero saber como que se dá aula de tal conteúdo. Aí, conforme eles vão entrando no grupo, eles se dão conta que existem outras questões e que a gente pensa por outros vieses e que trabalhar com metodologia nem é um problema em si, mas que a gente trabalha com outras questões. Então, as orientações, elas têm ido no sentido de compreender o que é e como se faz ciência dentro da universidade e de que maneira se relaciona com a sociedade. Eu acho que se desse para resumir a atuação do grupo de pesquisa lá na Unicamp, seria meio por aí, assim. E aí a gente vai estudar isso em diferentes vieses. Dentro da escola é um deles, dentro da formação docente é outro, e na formação de divulgadores científicos é outro. Na formação de divulgadores e na divulgação. Então, acho que o grande objeto continua desde que eu saí da graduação, a meu ver, o que é e como se faz ciência. Compreender como é que o conhecimento científico é produzido e como é que ele chega em diferentes espaços sociais de produção de conhecimento também. Tanto a escola, mídias sociais, né? Qualquer objeto, artefatos culturais e tal, que a divulgação científica está presente. Agora, te ouvindo falar, eu fiquei pensando aqui também, né? Que tu trouxe esse enfoque bem escolar, que é como os estudantes chegam a ti, digamos assim, né? Para começar a fazer pesquisa em educação, porque eles demoram um pouquinho para perceber que é possível fazer pesquisa em educação. Acho que tu poderia falar um pouco sobre isso também, assim, né? Embora tu já tenha trazendo, vai tudo se articulando. Mas especificamente sobre esse ensino não escolar, né? Fiquei pensando em termos de, hoje em dia, de homeschooling. Onde que tu encaixa isso para não cair nesse homeschooling barato de tirar as pessoas da escola e achar que qualquer um pode ensinar qualquer coisa aos pequenos, né? Como que tu entende isso nessa tua abertura, digamos, de instituições capazes de ensinar alguma coisa a alguém? Pois é, acho que o homeschooling se encaixa bem dentro do questionamento das relações com a política pública também, né? E com o que é uma formação docente, que é outro campo importante, assim. Então, o homeschooling é um debate de precarização do que é a escola. Mais um. Do que é a escola. Dentro dessa ideia de que a gente vai para a escola para aprender conteúdos. Quando não é isso, e a gente vem discutindo isso há muitas décadas, né? Não é recente. Então, essa ideia de que, se tu souber português, matemática, ciência, geografia, história, que ninguém sabe tudo isso, mas enfim, se tu souber isso, tu tem condições de falar o conteúdo para uma criança, orientar uma criança e vai dar tudo certo, né? Quando a escola é um espaço, e aí tem muitos autores, enfim, nacionais e internacionais que discutem isso, que é essa ideia de que a escola é um espaço de produção de cultura. Isso quer dizer de aprendizado de outras relações sociais que não vão acontecer dentro da família, porque dentro da família a gente tem uma relação que é, como o próprio nome diz, familiar, de pais e filhos. E a relação professor-aluno e aluno-aluno é outra relação, que também é diferente entre irmãos. Se é que a gente tem, né? Irmãos e primos, enfim. Então, essa relação é uma relação de outro contexto social e que é fundamental para a gente compreender como é que funciona a sociedade. Que existem pessoas diferentes de nós, que a gente aprende a lidar com essas diferenças, aprende a conviver com essas diferenças, a respeitá-las, né? E se constitui cidadão nessa relação, e não só na relação familiar. E a escola, com os seus próprios rituais, seus próprios horários, seus próprios tempos de aprendizado e instituição de relações, é que vai nos constituir como pessoas de uma determinada sociedade. E talvez essa discussão seja muito importante da gente, assim, não retomar na formação docente, porque eu acho que a gente também discute isso há um certo tempo, mas tomar isso como parte do nosso aprendizado. Por isso, muitas minhas críticas em relação a aprender metodologias de ensino, como se o ensino fosse só isso, né? Se eu aprender a dar aula de biologia celular, eu sou um bom professor. Não, se tu não entender que a escola tá ali para ensinar muito mais do que isso, tu não vai ser um bom professor. Isso não é uma boa escola, né? E boa escola é a que sabe que tá ensinando outras relações. E aí tu consegue fazer uma defesa de por que o homeschooling não parece adequado. Caso contrário, não faz sentido, né?
E por esse mesmo argumento que tu diz que não é só a escola que ensina, esses outros espaços que vocês citaram aí. Também são espaços de aprendizado. E espaços que são complementares e ensinam outras coisas, né? Mas são espaços de aprendizado também. Então, os espaços que a gente costuma chamar de não formais, desde, sei lá, museus, são espaços culturais, né? Museus, centros culturais ou mídias sociais, enfim, outros espaços. Então, e aí, vinculando isso, eu fiquei pensando, né? Os projetos essa ideia que eu trouxe lá no início, de que os alunos, às vezes, não percebem que é possível, principalmente da biologia, que é o mesmo público que eu lido, que não é possível fazer pesquisa sem ser dentro dos laboratórios, né? Então, como tu vincula isso à ideia da pesquisa em educação? O que é a pesquisa em educação? Como que ela se dá? Como que ela se faz nesses outros espaços? É possível fazer ciência dentro da educação, por exemplo, né? Esse vínculo aí de como se produz ciência. Então, tu considera que a educação é uma ciência, partindo dessa tua ideia. Como fazer uma pesquisa científica em educação, entendeu? Tá, acho que essa pergunta é mais pertinente do que se educação é ciência. Não sei assim, o que é ciência nesse sentido, acho que é mais complexo. Até porque essa pergunta não nos... E ela não se responde igual com biologia, né? Biologia não é uma ciência se ela não é uma prática de construção de conhecimento. O conhecimento biológico pode ser científico, mas nem tudo, enfim... Acho que essa parte também não precisa colocar, porque tá uma confusa. Acho que é uma pergunta difícil em tempos negacionistas. Então, é aí que eu quero chegar. Tá. Mas, assim, é possível produzir conhecimento científico na educação? Sim, né? Acho que sim. A questão é que tipo de pergunta a gente está fazendo e de que maneira a gente está resolvendo essas questões dentro de um projeto de pesquisa. A minha pesquisa, isso vale para qualquer campo de conhecimento acadêmico, né? A minha pesquisa já tem resposta, porque essa é uma questão que não se discute, né? As pessoas que chegam com respostas prontas e fazem uma pergunta para legitimar a resposta. Então, viés de confirmação não faz sentido, né? Como pesquisa científica. Então, esse é um dos problemas, assim, que eu vejo em vários sentidos em relação a algumas pesquisas, né? E o jogo aprende mais do que uma aula expositiva, e aí fazem teste. Adoro, essas pesquisas, biólogo adora, né? Aí faz uma turma controle e uma turma, né? Enfim. E a turma de teste. E aí tu dá uma aula muito legal na turma de teste e uma aula enfadonha na turma controle. Uma aula expositiva, tradicional, sem interação. Qual será o resultado? É um viés de confirmação. Primeira questão é essa, viés de confirmação. Segundo, é a questão ética de responsabilidade social. Quer dizer, tu estás dando propositalmente uma aula ruim para crianças. Não faz sentido. Tecnicamente, eticamente, não faz sentido nisso. Então, uma das questões que é a produção do conhecimento científico dentro do campo educacional, dentro das humanidades, né, em vários sentidos, que a educação se insere, ela tem uma outra lógica, né? Que não seria se as crianças aprendem mais ou menos, porque o aprendizado não é um episódio. O aprendizado é um processo de longa duração, que envolve vários fatores de alta complexidade. Então, não é nem fazendo umas pesquisas de neuro com um eletrodo na cabeça, enfim, criando imagens, pura e simplesmente, nem fazendo um episódio e fazendo uma prova. Como se as imagens foram reflexo da aprendizagem ou a prova o reflexo direto da aprendizagem. Aprendeu melhor. Não, isso é um processo de longo prazo. Então, como as crianças compreenderam este jogo, estes conteúdos neste momento. Então, tu tem que fazer perguntas vinculadas ao teu método neste elemento, nesse episódio. Tá? Aí sim, tu tem uma pesquisa que tem resultados que são factíveis, que são... né, passíveis de serem analisados em termos de metodologia de ensino, falando, né? Claro que educação a gente tem outros elementos que podem gerar outras perguntas, mas em termos de ensino de biologia, que é muito o que a gente trabalha na formação, as perguntas vão muito nesse sentido. Eu pensei um jogo, eu quero testar se isso aprende melhor ou pior. Essa pergunta, ela não tem sentido em termos de pesquisa. Ainda mais no tempo de pesquisa. Tu não vai pesquisar 10 anos para analisar isso. Tu vai pesquisar um episódio específico. A tua pergunta tem que ser outra. Porque o teu resultado não vai ser compatível ou tu vai ter uma resposta pronta. Aí o jogo aprende mais. Nossa, que surpresa, né? Sim, mas não é aprendizado, né? Não sei se te respondi assim. Respondeu. Dá outros exemplos, então, de uma pesquisa científica que não seja necessariamente com esse viés metodológico aí, da metodologia de ensino, como tu trouxe.
Eu acho que de metodologia... Não precisa ser em educação, em ciências humanas, digamos, né? Nossas pesquisas, né? Nossa área é justamente isso, que elas não são científicas. Não tem teste, não tem conclusão final, não tem um resultado que seja universal para todos. Sim, replicável, né? Exato. Uma das pesquisas que acho que atravessa, assim, o trabalho, mas a carreira, né, que eu tenho trabalhado é um pouco compreender, antes de trabalhar a metodologia, eu sempre digo que o nosso trabalho, não no sentido melhor ou pior, mas ele está um passo antes de pensar a metodologia. Que eu não posso pensar um método de ensino se eu não sei como as pessoas pensam. Então, uma das minhas perguntas, e a gente tem um trabalho de pesquisa que trabalhou com isso, por exemplo, o que as crianças, né, era um trabalho com ensino fundamental, o que as crianças entendem o que é ciência e qual a relação da ciência com a vida delas. Então, a gente foi para a escola para entrevistar crianças e acompanhar as aulas e ver como elas se relacionavam com os conteúdos de ciências, aí especificamente da disciplina de ciências, né? E como elas compreendiam o que era a ciência, como ela é produzida, o que é um conhecimento científico e tal. E foi em uma escola só, em 3 turmas de ensino fundamental, eu acho. E um dos nossos resultados, que foi bem expressivo, é que as crianças não relacionavam ciência com o que a gente entende que ciência é uma prática humana dentro de uma universidade. Ciência é uma disciplina. Uma disciplina lotada de conhecimentos e a gente é cobrado por eles. Era isso. E eles não entendiam a ciência como um sinônimo de produção de conhecimento. A ciência é uma disciplina, igual a geografia, igual a história. Então, essas coisas não eram algo que foi produzido pelo ser humano. Não, é algo que vem pronto pra gente estudar e fazer uma prova. É uma caixinha. É uma caixinha. E quando a gente tentava extrair isso, então, mas como é que tu acha que é conhecimento? Então, as crianças não tinham uma relação entre o que é um conhecimento e como é que eu me vinculo esse conhecimento com a minha realidade. Porque essa disciplina, ela é feita para fazer provas. Então, isso para mim foi um resultado, porque a gente não tinha a menor ideia do que as crianças iam trazer, né? A gente, claro que tinha uma ideia de que as crianças não iam responder o que a gente sabe o que é ciência. Mas porque a gente está dentro de uma universidade, a gente participa de laboratórios, então, claro que é outra vivência. Mas o que é a vida ali, né? A gente não tinha a menor ideia. É uma escola de periferia, em que elas não têm também muitos aparatos tecnológicos, a maioria não tem internet em casa, não tem nem mais de um celular por família. Então, são famílias que não têm um recurso tecnológico, uma imersão. E o que a gente diz hoje em dia, assim, todo mundo vê YouTube. Não, as crianças não têm acesso a esses conteúdos. Então, mesmo a discussão via tecnologia, a ciência como produto, vamos dizer assim, elas também não têm. Então, elas não veem essa relação, né, de maneira clara, elas não entendem. Nesse grupo estudado. Mas é isso, nesse grupo estudado, nessa escola, essa relação não se estabelece. Bom, então aí a gente pode trabalhar, se a gente quer trabalhar a partir do que elas compreendam o que é e como se faz ciência, a gente tem que trabalhar a partir desse desconhecimento e desse descolamento de que ciência não é uma disciplina. É uma produção de conhecimento, então tu tem que trabalhar a partir de outro lugar. Se tu vai para uma escola, que a gente não teve esse resultado, mas vamos dizer que tem uma escola que tu tenha aula de robótica, aula de laboratório, aula de não sei o quê, aí tu pode trabalhar a partir de outro lugar essa ciência. É um pouco isso, assim, a gente vai, antes de trabalhar um método, tu vai perguntar como que eles entendem aquilo, para daí pensar outras estratégias de ensino, né? Uhum. E eu fiquei pensando antes, quando tu falou, não sei também se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, eu já ia fazer um gancho aqui. Que meio que tu ficou, não sei responder muito bem o que é ciência, mas no momento que tu tá ali num grupo, né, de colegas biólogos que fazem uma ciência que não é como a tua que tu tá descrevendo aqui. Tem outra forma de produzir o próprio conhecimento biológico dentro dos laboratórios ou das saídas, né, por exemplo. E como que é essa recepção, assim, de ti entrando na universidade num grupo que é bem de biólogos, como tu disse, biólogos das duras, né, como nós costumamos chamar, assim, né, biólogo mesmo. Biólogo de verdade, não é nós. E como que é essa recepção desse teu entendimento, assim, de produção da ciência, né, pelo nosso olhar, pelo nosso viés, dentro desse grupo, que é de outro entendimento de ciência, né? Os dois tipos de fazer ciência, como eles se conflituam, se tu articula eles e como foi essa recepção, como que os outros entendem esse não nosso, ou não entendem, ou enxergam, enfim. Acho que são várias etapas, assim. Primeiro, vou pensar assim, quando eu cheguei na Unicamp e quando eu cheguei na Unemat, acho que os dois lugares,
como eu entrei num curso de biologia, primeiro num departamento de biologia, agora no Instituto de Biologia, né? Eu não estou na educação, eu estou dentro da biologia. A ideia a professora de educação é alguém que sabe ensinar a dar aula. Essa ideia da educação como um espaço metodológico, didático metodológico, né? E aí, primeiro, ter que desconstruir isso, assim. Com a disciplina de estágio, isso não era tão simples, porque, na verdade, tu tá trabalhando as questões pedagógicas direto, né? Dentro de sala de aula, que é um plano de ensino, enfim. Na Unicamp, eu não trabalho com as disciplinas didático-pedagógicas, no sentido da prática, né? São disciplinas mais teóricas. Então, já teve um estranhamento também, assim. A gente teve um momento, uma reunião com todos os departamentos, em que isso foi um debate, assim, tipo, não, a professora não vai ensinar a dar aula, né? Porque essa não é minha área, porque essa é a área de didática, e didática não é o que eu faço. E aí a gente teve uma conversa que foi do tipo, olha, didática é tipo botânica, o que eu faço é tipo zoologia. Aí as pessoas, nossa, então tem áreas dentro da educação, assim, teve uma conversa nesse, né? Educação não é da aula, educação tem campos, dá para trabalhar só com história, só com sociologia, só com filosofia, só com política pública, quer dizer, tem segmentos ali dentro também. Aí a coisa ficou... tá bom. Então, as pessoas compreenderam, né, que existiam essas diferenças. E a minha vaga, especificamente, ela não dizia respeito às metodologias. E isso era bem claro desde o princípio da organização da vaga. O que não quer dizer que fosse claro para as pessoas. Então, passado esse momento, a gente conseguiu estabelecer outras condições de trabalho muito mais tranquilas, assim, porque... Um certo diálogo. Com um diálogo, não que antes fosse intenso, nada assim, mas as pessoas não entendiam por que eu não trabalhava metodologia. Eu disse, porque não é minha área, né? Enfim. Mas eu pedi para um botânico dar aula de, sei lá, imunologia, não vai dar certo. Então, né, é um pouco essa a discussão. Agora, principalmente depois, eu comecei a trabalhar com divulgação científica, o pessoal também ficava meio assim, porque é um modo diferente de trabalhar, como a educação para ciências duras, né, ou a ciência de bancada, que nem a gente diz. É diferente, e aí, principalmente com o advento da pandemia, ficou muito mais claro o que eu fazia, porque daí, claro que a gente abraçou a divulgação científica sobre a pandemia, sobre a Covid-19, e até em termos do que é a produtividade numa divulgação científica, o que é um resultado na divulgação científica, começou a ficar muito mais claro e evidente que o efeito para os meus colegas. Então, os efeitos do que tu está fazendo, o público que tu está atingindo é outro, e tu não pode comparar um artigo científico com um livro de divulgação científica que é usado, enfim, por escolas, mas que são efeitos diferentes da universidade. Então, isso ficou muito mais claro. E eu acho que eu tenho um pouco de... não sei se de sorte, enfim, mas de ter caído também num grupo que está em muita proximidade com questões que eu acho importante dentro da educação em ciências e da divulgação científica, que é a questão da saúde, que é o que eu mais gosto de trabalhar, que é um grupo de professores e pesquisadores que não só acham fundamental essa aproximação com o público externo da universidade, mas eles gostam de entender algumas relações da pesquisa deles com essas compreensões sociais. Então, a partir daí também, outros debates foram surgindo. Quer dizer assim, por que numa pesquisa científica de laboratório a gente só testa ratos machos? Né? Então, eu trago esses questionamentos, que são questionamentos super antigos e que não fazem esse tipo de questionamento usualmente até hoje, né? Faz mais de 30 anos que a gente discute isso também. Não é Então, assim, não fazem não é ali, não fazem em lugar nenhum, né? Esse questionamento não é feito dentro de espaços de maneira geral. Então, o que eu acho interessante, que dentro do espaço que eu estou agora, eu estou num grupo que dá muito ouvido para esse tipo de discussão. Que pergunta, que tenta entender o que eu faço. Então, projetos, até de estudos etnográficos dentro de laboratório. A gente está planejando junto, dentro do laboratório das pessoas, a partir dos orientandos, como a gente pode integrar o meu trabalho de pesquisa com o pessoal da bancada. Então, acho que nesse sentido eu estou num grupo muito privilegiado. Inclusive em pé de igualdade, no sentido de que não é alguém que vai traduzir a pesquisa do outro para um público. Não, a gente tem que construir junto, né? Então isso tem sido discutido, assim. Nesse sentido, acho que eu estou num espaço, ou num grupo de pesquisa bem privilegiado. Para ter uma aceitabilidade
num grupo amplo, eu diria que quando a gente teve alguns resultados muito provenientes da pandemia, com os grupos que a gente trabalhou e com os resultados que a gente teve de alcance, foi onde começaram a olhar para o nosso trabalho e dizer, tem validade. Entende? Isso dentro e fora da universidade, não vou nem me restringir só ao Unicamp, assim, dentro e fora da universidade as pessoas começam a olhar e dizer, nossa, realmente, pô, é importante, sabe? Nem todo... E aí, é importante não quer dizer que é ciência também, né? O que a gente escutava antes? É mais fácil, porque tu vê, a gente faz a pesquisa e tu só escreve sobre ela. Aí tu lê e escreve teu textinho, né? Agora a gente já tem um outro espaço de debate e discussão. E as pesquisas que a gente está... Junto com isso, veio mais respeito para a nossa pesquisa. No sentido de dar validade para o trabalho como um todo. Se consideram ciência, aí acho que já não, assim. Aí calma, né? Assim, já é um pouco demais esse teu lugar. Mas a gente, acho que ampliou já o debate e a aceitação, sabe? Como um todo. Isso sim. Antes de passar a bola aí para eles, ver se vocês querem perguntar alguma coisa, eu fiquei pensando que é uma discussão que a gente já conversou, mas que tu levantou aqui. Qual o problema de usar só rato macho, professora? Os pessoas fizeram uma cara assim, não entendi a lógica dessa tua pergunta. O que tem nessa tua pergunta aqui? Tu queria que eles se dessem conta que tu te deu e a princípio eles não. Tá. Tem uma discussão bem antiga, eu acho que a Lavínia lembra quando a gente estava no mestrado, né? Que tinha essa discussão, assim, em pesquisas que a gente participava no grupo de educação, mas junto com o pessoal da bancada, né? Que é isso, só tinha rato macho nas pesquisas. E aí, um professor que trabalhava com a gente falava, rindo, porém sério, né? Tipo, tirando sarro da gente, porque a gente questionava isso, dizia assim, fêmea dá muito trabalho porque tem ciclo hormonal e a gente não quer calcular. Ou não gosta de calcular, sei lá, enfim, não quer, é meio pesada, mas enfim... Na verdade, mexia com os dados deles, né? Com os resultados. Os resultados são diferentes. E aí nós pensamos, mas se é diferente, quer dizer, depois vocês vão passar os remédios pra nós, né? E aí, tal. Aí, né, vai chegar, como é que chega e tal. E aí, isso é uma discussão muito clássica dentro de alguns grupos, mas que não avança de maneira significativa. A maioria, quer dizer, quando avança no sentido das cobaias fêmeas prenhas, né? Por causa da talidomida. E essa discussão é antiquíssima e tá aí ainda dentro das cobaias prenhas. E aí, né, pensando assim, fêmea como o ser que tem útero só interessa quando tem algo dentro. Senão, não tem interesse. E aí, isso tem alguns debates acadêmicos. Tem um livro maravilhoso da Caroline Pérez, que se chama Invisible Woman, que fala isso, né? Do viés de dados em pesquisas desde computação até medicina, biomedicina, saúde, de como a pesquisa é conduzida majoritariamente por homens invisibiliza, né, outras populações. E aí ela foca, claro, em mulheres, né? Então esse é um debate contínuo e que tem muito a ver tanto com o meu mestrado quanto com o meu doutorado, né? Que focou muito mais nas questões de eugenia e tal, mas de determinismo biológico, quer dizer, a partir do momento que tu nomeia um corpo, como é que tu lida com ele? E isso tem a ver desde a pesquisa com ratinhos até nós, porque essa pesquisa ela parte do princípio de que existe um sujeito, enfim, biologicamente definido, e que tu consegue replicar isso e apagar essas singularidades, né? Mas essa singularidade, ela já é um pressuposto. Então, quando a gente analisa... Isso é uma coisa que eu comecei a questionar lá em 2002, final da minha graduação, né? 2001, 2002. Que é essa questão do determinismo. Aí quando tu vai olhar até hoje, 20 anos depois, tu vai ver um congresso de genética que eu analisei há um ano, 2 atrás, para um evento, tava lá as mesmas nomenclaturas de 20 anos atrás, chamando as crianças de aberrações cromossômicas, anomalias, defeituosas. Quer dizer, essas pessoas nem são investigadas a não ser só para a patologia dela. Elas são as patologias e biologicamente elas são aberrações ou anômalas ou defeituosas. E quem é que tu, então, investiga no fim? Tu investiga esse corpo sadio como o padrão e todo o resto é muito patologizado ou desclassificado enquanto ser humano, que é outra questão. Então, esses questionamentos em relação a só olhar um tipo de ser vivo, né, muito se vincula a todo um viés de pesquisa que se discute há muito tempo.
Mas quando a gente chega nos laboratórios, está lá o padrão ainda. Então, esse debate, que é um debate muito da antropologia, da sociologia, das filosofias da ciência, de alguma maneira não chega nos laboratórios. Isso, para mim, é uma coisa que tem ficado clara e não sei muito como resolver, assim, né? A não ser entrando nos grupos e discutindo diretamente com os pesquisadores, né? E o que tu acha que isso acrescentaria aos pesquisadores? Olha, eu falei que ia parar, não parei. Mas o que tu acha que essa discussão, digamos que eu sou uma pessoa lá no meu laboratório, que interessante essa discussão, Ana, o que eu ganho na minha vida eu não sabendo sei dela? Porque não é tão... Eu acho que não é... Vamos pensar... Se a gente for pensar em termos de política pública, por exemplo, usando a mesma lógica, né? Não adianta tu mudar a cabeça de um pesquisador, né? Tu não vai mudar a ciência mudando um pesquisador. Mas eu acho que tem como a gente, dentro desses núcleos de pesquisa, acho e gostaria de acreditar que sim, né? Tem como tu questionar o quanto essa linguagem subjetiva as pessoas e demarca o lugar delas socialmente. Essa é uma coisa. E propor novas maneiras de pensar essas pessoas, sabe? E aí não é diminuir as questões biológicas delas ou não tentar resolver para as pessoas viverem melhor, de maneira alguma, invisibilizar as questões fisiológicas e eventualmente patológicas, né? Mas é a gente pensar de que maneira a gente está nomeando essas pessoas. Nomear pessoas como aberração em pleno século XXI, para mim é o auge do absurdo. Ainda. Isso para mim é muito severo. Mas é a aberração cromossômica. Mas tu tá lá dizendo que existe uma monstruosidade naquela pessoa, sabe? Isso para mim é inconcebível, eticamente inconcebível. E demarca um lugar social para essas pessoas. Isso para mim não poderia existir mais. Esse debate dentro do meio acadêmico / saúde, medicina, tinha que acontecer. Eu acho que trazendo essa discussão, tu traz a percepção de que é um problema. E apresentando alguns resultados que são no campo da antropologia, que são no campo, né? E mostrando o quanto isso dificulta uma série de acessos a serviços, de acesso ao mundo social, né? A convivência, as relações dentro de uma cultura. Então, acho que complexificando um pouco as pesquisas, mostrando que isso que a gente está estudando dentro do meu laboratório como uma molécula, quando ela sai do laboratório, que é aquela coisa do Latour, né? Que o hormônio etiquetado, ele só é um hormônio etiquetado dentro do laboratório. Quando ele sai, ele tem vida, ele tem relações, ele tem nome. Ele não é uma etiqueta, ele é uma pessoa. Então, a gente tem que tratar isso a partir dessas relações. Mas eu acho que não é uma questão simples, que se a gente for pensar a partir de análises que são sociais e culturais, a gente está falando de uma mudança de uma cultura científica, né? De um modo de nomear que as pessoas não percebem, que adquire sentidos diferentes fora do laboratório e que regem políticas públicas fora dos espaços, das etiquetas dos laboratórios, né? Que não são rótulos, são pessoas, têm vidas, né? Então eu penso meio por aí, assim, eu acho que é importante, de alguma maneira, entrar nos laboratórios e debater isso. Não quer dizer que os caras vão estudar antropologia, como a gente não vai ficar matando ratinho na bancada. Não é essa a questão. Mas trabalhar de maneira mais interdisciplinar mesmo. Né? Aprender um pouco mais, entender a lógica dos caras e eles entenderem a nossa. O episódio de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse novo formato. A cada episódio traremos novas pessoas para conversarmos sobre educação, ciência, cultura e diversos outros assuntos. Sabe de alguém que gostaria de participar? Comenta aí. E não esquece de seguir a gente no Spotify e se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima!